Olá, aqui é Cris Franklin e hoje é um dia muitíssimo especial. Eu tô aqui com o Roberto Chiniachik e esse cara é um grande escritor. Para você ter uma ideia, ele já vendeu mais 7 milhões e meio de livros e é uma pessoa de sucesso. E pessoa de sucesso para mim é aquela que impacta diretamente a vida das pessoas. E quando eu tive a oportunidade de estar aqui com ele nesse momento, eu peguei um voo rapidamente de Vitória e vim para cá pra gente poder bater esse papo. E eu já quero começar te perguntando: 7 milhões e meio de livros vendidos. Isso tudo teve um começo. Como é que isso começou? Como é que essa história de vida que você tem que inspira tantas pessoas hoje no Brasil? Ô Cris, eu quero agradecer a você por estar aqui, porque eu quero falar para você, eu sou fã da Cris Franklin, porque a Cris está criando uma oportunidade para os brasileiros, não só de ganhar dinheiro, mas principalmente de pensar diferente, de acompanhar esse mundo, porque o triste não é ter desemprego, o triste é ter desemprego de pessoas que só sabem trabalhar de emprego que não existe mais. Então, ela entende muito de como ajudar você a ir para um novo jeito de criar dinheiro. Né? Valeu, obrigada. Que é uma coisa assim, é engraçado, eu sempre fui marginal na vida, né? Porque quando a gente criou os livros, muita gente fala, esse livro não vai vender. Né? Então eu quero falar para vocês, para quem está na frente, a gente vai tomar um monte de crítica, mas é assim que a gente realiza. Leva umas pancadas, né? Exatamente, mas, por exemplo, imagina quando a gente criou palestras, as pessoas falam, 1.000 pessoas, o que eles aprendem ao mesmo tempo? Né? Então é sempre assim. Então, esteja avançada, a Cris vai te ajudar. E, para mim, a semente que fez eu criar esse império hoje de informação que a gente tem foi uma doença do meu filho Leandro. Com 3 meses de idade, a gente viu que o Leandro tinha mais de 150 calcificações no cérebro e eu era um médico de INAMPS, eu estava começando a minha carreira, eu falei, não dá. Então, a dor do meu filho, a vontade que ele vivesse, fez com que eu criasse a editora Gente, virasse palestrante, escrevesse meus livros, porque eu entendi que se eu ficasse onde eu estava, meu filho ia morrer. Então eu não tive escolha, o amor pelo meu filho fez. Então eu sempre digo... Só interrompendo, quanto tempo de vida eles falaram que seu filho teria? O Leandro ia ter uns 6 meses de idade, porque a paralisia cerebral é uma doença muito grave. E 10 de outubro do ano passado a gente comemorou o aniversário de 35 anos do Leandro, que para mim é a maior vitória, assim, é algo que eu falo assim... Isso é superação, né? Isso é superação. Então, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, Roberto, eu tenho um problema, para você foi fácil. Eu falo, deixa eu falar para você, em algum momento da sua vida vai dar muito trabalho, é ali que você define quem é o campeão e quem vai gostar de chorar. Uhum. E assim, o que foi mais difícil para você no início? Desde quando você teve esse problema com o Leandro, que eles te deram esse prazo, que você enfrentou essa situação, porque você precisava dar conta do tratamento dele, né? A partir dali você tomou consciência disso e parece que o seu mindset virou. O que virou na sua cabeça ali para você fazer tudo que você fez e inclusive tudo que você faz até hoje? O que eu acho que é importante é o seguinte: toda noite, na primeira semana, quando a gente viu o raio-x do Leandro com as calcificações, eu colocava meu filho para dormir, eu me sentia revoltado, ficava bravo com Deus. Quando chegou no domingo, eu falei para mim, Roberto, eu estou com vergonha de você, cara. Seu filho está morrendo e você está chorando. E não é assim que eu imagino que um homem se comporta. Então, para mim, tem uma atitude, e essa atitude vale lá em casa, não só para mim, para a Cláudia, para os meus filhos, que é o seguinte: quando você tiver um problema, parte para cima, resolve. E a gente gosta. Então, até eu tenho um livro chamado Problema Zoba, né, que eu falo para as pessoas, gente, problema é uma oportunidade para você crescer, ganhar mais. E assim, com as nossas empresas, é sempre a gente tendo esse mindset de parte para cima, cria produto, vende e comemora. E às vezes assim, o problema, eu costumo dizer que ele impulsiona as pessoas, né? Às vezes você está numa situação gravíssima, como foi o seu caso, e isso às vezes se a gente olhar para esse mindset de construção, de ter que sair daquilo ali ao invés de estar naquela situação, você escolheu isso, foi uma escolha sua. Você saiu da situação que eu estava chorando no desespero para ir para a situação de solução, e foi o que você foi. E hoje, o Roberto Chiniachik, você treina grandes empresários,
você treina, você é coach de grandes profissionais no mercado, você treina empresas inteiras e você faz com que as pessoas se tornem profissionais campeões, né? Pessoas de sucesso, pessoas de resultado. E o que é para você, o que a pessoa tem que ter para ter sucesso, para ter resultado? Qual que é a mentalidade hoje? Porque a gente tem técnicas hoje em dia para crescer, mas às vezes existe uma carência de mindset, de mentalidade em cima disso. O que para você significa um profissional campeão? Olha, o profissional campeão, e o campeão de uma maneira geral, é o sujeito que determina uma meta, vai lá e realiza. Então não importa qual é a sua meta. Então, por exemplo, a meta da minha mãe, eu tive uma infância muito pobre, a meta da minha mãe era os 4 filhos dela vão se formar na faculdade. E ela realizou, foi uma mulher feliz. Vê qual o maior erro do profissional. Então, você que está aí investindo no top afiliado, qual o erro grave? É o que eu chamo de especialista solitário. Então, é o sujeito que sabe muito, mas ele fica na frente do computador e ele fica fechado naquele mundo. Então, por exemplo, eu tenho alunos médicos que eu dou coaching. Pô, mas Roberto, eu fiz uma pós-graduação, doutor. Eu falei assim, tá bom, qual o erro? Você fica fechado no computador estudando. É legal estudar? É legal estudar. É necessário. Mas é a primeira parte. Então tem o que eu chamo de triângulo do sucesso. Então tem um triângulo. No centro é mente de campeão. O que é mente de campeão? É a mente que vai tomar pancada e vai avançar. Então, você tem que falar o seguinte, toda vez que eu tiver uma meta alta, vai cair. Então, muita gente fala assim, Roberto, o que é ter sucesso? Né? E eu estou vivendo isso cada dia mais, graças a Deus. O sucesso no Brasil é você estar em cima de uma pitangueira e sem nego chacoalhar você para você cair. Porque as pessoas querem seu lugar, as pessoas querem sua audiência, as pessoas querem seu público. E eles não é que eles são maldosos, eles simplesmente querem estar onde você está. Então, só tem um jeito, é você subir mais. Quando você subir mais, em vez de 100, vão ter 1000 caras chacoalhando para ocupar teu lugar, pegar sua audiência, pegar seu público, normal. Então, tem que aguentar tranco. Lá em cima do triângulo, liderança. Você tem que ser líder, você tem que puxar. Então, você tem que pegar o grupo e você, como um afiliado, você tem que fazer parcerias para trazer as pessoas. Lá embaixo do triângulo, vendedor poderoso. Tem que vender. Uma das coisas mais importantes, quando eu penso nos meus negócios, eu sempre começo assim, o que nós vamos vender, quem que vai vender, como que vai vender, como é que está o cliente, ele vai comprar? Meta de venda. Meta de venda, é venda. E do outro lado do triângulo é empresário milionário. Então, você tem que pensar sempre, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa. Então, Roberto, eu sou um dentista. Você não é um dentista, você é um empresário de odontologia. Então, tem que ter um produto, tem que ter uma empresa, tem que saber vender, tem que saber atrair. Roberto, eu sou gerente de marketing. Você trabalha numa empresa, você tem que entender de empresa. Então, essas são as competências do profissional campeão. Então, você tem que ser aquele profissional que, quando você faz qualquer movimento, o seu chefe fica com insônia, com medo de você pedir demissão. Por quê? Porque você é imprescindível. Agora sim, eu tenho uma pergunta curiosa para te fazer. Você é um grande empresário, um grande escritor, e na vida de um empresário, muitas coisas dão erradas. Né? A gente, às vezes, olha para um negócio e acha que tudo vai dar certo, que tudo é perfeito, que tudo é lindo, é um mar de rosas, mas a gente tem os nossos desafios diários, e você, então, deve ter alguns daqueles. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Porque quando a gente chega num patamar que você se encontra hoje, que eu acredito que é uma excelência no mercado, existem muitas coisas que dão erradas, né? E até para a pessoa que está começando do zero também tem muitas coisas que dão errado. Como é que você persiste diante disso tudo? Deixa eu falar para vocês. Lá em casa ninguém erra. A gente só tem aula cara. Então, eu estou agora completando um empreendimento imobiliário em Maresias, é uma praia daqui chiquérrima. A gente construindo as casas, o terreno afundou. Nossa Meu Senhora. Deus, 2 anos a gente lidando com o terreno para a gente. Então, deixa eu falar para vocês. O que define onde você está? O tamanho dos seus problemas. Então, todo mundo tem problema de dinheiro. O mendigo na rua, o problema de dinheiro dele é R$2 para ele tomar uma cachaça.
O problema do empresário é como que eu consigo administrar 100 milhões de reais porque eu não consegui vender o que a gente fez para a gente vender. Então, agora, a coisa mais importante é aprenda a lição. Vê, lição de empresário, então eu tenho certeza, quando a Cris tem errou, ela fala assim, putz, perdi 200 mil reais. É uma aula que custa 200 mil reais, então aprenda. Então você talvez tenha uma aula de 100 reais, aprenda. E tem uma coisa importante, assim, quando eu falo para a minha equipe, eu falo assim, define e escolhe, diagnostica quem que você está ensinando. Porque quando você ensina um sábio, ele fica mais sábio. Quando você tenta ensinar um tolo, você arruma um inimigo para o resto da vida. Então, quando alguém te ensinar, e principalmente alguém que você admire, aprenda. Porque dá muito trabalho para um sujeito que está no negócio dele gastar 15 minutos para te ensinar. Então, se você perguntar para a Cris, para quem você quiser, ela fala assim, como é que é conversar com o Chiniachik? Ela vai falar, ele não fala nada, ele só faz pergunta. Por quê, gente? Se eu tenho chance de estar com alguém que sabe, pergunta e fica quieto. Aproveita essas oportunidades. É a lei da humildade de aprender mais, né? De estar captando conhecimento. Olha, Roberto, nossa, eu quero te agradecer por esse momento, você ter me recebido aqui e, nossa, é um prazer. Escritório novo de uma das empresas. E ele está montando tudo aqui, recebeu a gente, o Mota aqui também recebeu a gente com muito carinho, com muita atenção. Quero te agradecer, não só por isso, mas por todo o trabalho que você tem feito no Brasil, né? A gente está lutando aí, que a gente acredita que essa nossa missão, a gente pode salvar o Brasil, né, de situações que a gente tem passado aí no nosso país, e você é um grande propulsor disso, então obrigado. E para você que está aí assistindo a gente, inscreva aqui no nosso canal, a gente está... O fato de eu estar aqui é a prova do quão comprometido eu estou com esse canal. Deixe seu comentário sobre essa entrevista e eu vou estar aqui te pedindo esse tempinho mais vezes para você contar e dividir mais experiência com a gente, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê... Ela me ensinou muita coisa legal hoje. Eu tomei nota de 4 coisas, 4 aulas. A gente bateu um papo legal agora, então a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau!